Minutos devocionais, e nessa manhã nós vamos falar sobre algo muito importante para a vida cristã, mas nem sempre lembrado, não é? O texto é da primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, é um versículo que, por certo, você já ouviu em algumas oportunidades, e a mensagem, aquilo que ele destaca é de suma importância para todos nós. Vai dizer assim para a gente: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, se a gente parar para pensar na nossa vida, eu tenho certeza que, assim como eu, cada um de nós vai se lembrar, vai se dar por conta em se recordar de que não somos perfeitos, não é verdade? Muito pelo contrário. Quando a gente se lembra sobre a ideia, o conceito de perfeição, ou quando a gente se lembra da pessoa de Jesus Cristo, a quem nós devemos ser igual, bate um calafrio na nossa espinha, não é verdade? Em se lembrar do que está proposto para nós e da onde nós estamos, não é mesmo? Eu tenho certeza que para todos nós isso está bem estabelecido. Só que num outro contraponto, a gente tem esse ensinamento, essa direção bíblica aqui, e se a gente for parar para se lembrar do quanto na nossa vida a gente tem confessado nossas falhas, nossos pecados, eu creio que a maioria gritante de nós vai se recordar que muitas vezes isso é muito pequeno, isso é muito escasso, isso é muito menor nas nossas vidas. Então, assim, por um lado a gente sabe que não somos perfeitos, mas por um outro lado, isso que a Bíblia nos recomenda não está tão presente na nossa vida e caminhada como deveria ser. E vem cá, você há de concordar comigo que existe algum probleminha aí, não é verdade? Porque se a gente, no processo de santificação, mês que vem a gente vai falar bastante sobre esses assuntos. Se nós, no processo da santificação, nos vemos na longa trajetória de estarmos como devemos estar, isso significa que a gente ainda está vivendo esse amadurecimento. Mas, por outro lado, como assim a confissão de pecados ela não está se fazendo tão presentemente na nossa vida? Não é verdade? Nas nossas orações, facilmente a gente tem o tempo todo manifesto a Deus as nossas necessidades. Também agradecemos. Também temos outras coisas que tratamos na nossa oração, no nosso trato com Deus. Mas a confissão de pecados, ela é algo muito esvaziada. E está aqui algo da maior importância para a gente se recobrar nessa manhã. Porque veja, meus irmãos, nós somos perdoados e justificados pelo sangue de Jesus Cristo, na salvação na cruz do Calvário. Não é obra nossa, é obra de Jesus Cristo. Mas a Bíblia nos orienta a essa prática da confissão para que a gente seja curado. Porque justamente falando, por exemplo, da santificação, a gente já disse isso um pouco na semana passada aqui. O pecado ele não deve ser um hábito, um cultivo, uma frequência na nossa vida. Ele deve ser algo combatido. Ele deve ser algo que nós estamos objetivamente desejando extinguir da nossa vida. As falhas que têm tido parte na nossa vida, devemos reconhecê-las e devemos olhar para elas e dizer assim: precisa parar, precisa acabar, precisa ter ponto final isso aqui. Porque é isso que tem a ver com olhar para Jesus e buscar ser como igual a Ele. Não dá para olhar para algumas coisas e dizer assim: vou conviver com isso a vida inteira. É assim mesmo, faz parte da minha vida. Não. O pecado não deve ser um acordo que a gente consinta. Não, a grande parte dos pecados estão fora da minha vida, mas alguns ali não tem como escapar. Não. O pecado, quando ele acontece, ele deve acontecer por uma ocasião de um acidente na nossa vida. Mas nós devemos ser combativos ao pecado. O pecado deve, sabe, na medida em que mais e mais a gente participe e caminhe junto à santidade de Deus, mais essa santidade tem que
naturalmente estar expressa e ser um ambiente do qual eu pertenço e participo. E participando da santidade, você vai querer se inundar e se lançar cada vez mais à luz. Você já foi em algum lugar que estava assim, de uma forma muito evidente, totalmente limpo, mas limpíssimo? Aquele lugar que você entrou, você percebeu que tudo está plenamente em ordem? Quando a gente vai num lugar desse, você chega meio assim, com bagunça, com alguma coisa, o que naturalmente acontece com a gente? A gente já percebe assim, opa, eu tenho que me adaptar a esse lugar aqui, eu preciso corresponder a esse lugar, não é? Alguns até estabelecem alguns exemplos antigos, aí a diferença que tinha entre você transitar no trem e depois você transitava no metrô, como o próprio ambiente induz o hábito cultural das pessoas de corresponderem a ele. Veja, na medida em que a gente caminha cada vez mais com Deus, que a gente percebe mais a justiça de Deus e se depara com a luz que há no Senhor, estando nesse envolto, vai ser uma naturalidade a gente falar assim, olha, eu preciso ter um compromisso de me lançar, me inundar dessa luz que vem, que é própria, que é particular do Senhor. E para isso, a gente precisa ter uma atitude de combate, de luta ao pecado, contra o pecado, não é? E aí entra a importância desse conceito do confessar o pecado, porque confessar pecado é processo de cura para todos nós. Quando você reconhece pecados, você está falando assim, olha, eu falhei, essa falha tem nome, ela aconteceu porque, veja, eu me deixei influenciar por alguma coisa que alguém falou, eu me deixei influenciar por causa da minha natureza em algum aspecto, eu me deixei influenciar por algo que veio de uma fonte externa e me induziu aquilo. Veja, onde é a fonte daquele pecado, porque eu vou ficar esperto com relação àquela fonte, porque eu não quero mais pecar nisso, eu não quero mais, repetir de ano a série. Puxa, a pessoa repetiu 3 anos na mesma série. Não quero repetir, eu quero passar de ano, eu quero avançar, eu quero progredir. E para que a gente progrida na nossa vida cristã, a gente precisa combater o pecado, e faz parte do combate ao pecado, confessar o pecado, entender o pecado, reconhecer o pecado e dizer para Deus, Pai, aqui está, eu sei que em Cristo eu sou perdoado por isso, e me ajude no processo de, estar purificado dessa injustiça, mas não somente para essa incidência, mas para não falhar mais nisso. Me ajude, Pai, eu estou aqui, eu reconheço que eu me dei mal aqui, e eu falhei, eu desagradei ao Senhor, e eu quero a partir daqui agora, combater isso para que isso não aconteça mais na minha vida, não é? Perceba que é uma coisa muito definida, não é aquela coisa assim, Senhor, eu estou aqui, eu peço por isso, eu peço pelo trabalho, eu peço pela semana, eu peço pela faculdade, Pai, perdoa todos os meus pecados no nome de Jesus, amém. Confessei, pedi perdão. Pai, eu confesso todos os meus pecados. Não, pecado tem nome, pecado tem uma origem, pecado tem uma evolução, pecado tem as consequências que sofremos, e a gente não deve confessar simplesmente porque a gente se deparou com a consequência do pecado e a gente ficou mal por isso, porque isso não é arrependimento, isso é remorso. Obviamente as consequências do pecado nos impactam, mas mais do que as consequências, a gente tem que reconhecer o quanto o pecado não tem a ver com esse ambiente da luz da qual agora em Jesus nós trafegamos. E o pecado tem que ser incômodo para nós, tal qual ele é incômodo para a santidade de Deus. E confessar pecados é processo de cura, é processo, à medida que a gente reconhecer, percebeu o que aconteceu, confessou, se voltar a acontecer, confessa de novo, se voltar a acontecer, confessa de novo, mas não confessa por confessar, porque passou no vermelho, tem que pedir desculpa, não é isso, é confessar dizendo assim, eu vou no nome de Jesus vencer essa falha, eu vou alcançar a vitória em Cristo sobre essa transgressão que eu tenho cometido, eu quero estar belo aos olhos de Deus, eu quero estar purificado, porque Jesus, aquele que foi o impecável, ou seja, ele não teve pecado, ele não cometeu disso na vida dele, e eu sou chamado a ser tal como ele na minha vida de agora, de nova criatura. Então, a partir disso, meus irmãos, a confissão de pecados precisa estar
presente como hábito da nossa vida. Sabe aquela oração da noite de recostar o rosto no travesseiro e agradecer pelas coisas que aconteceram no dia, pedir pelo dia seguinte? Ali é um momento de você olhar e falar assim: o que aconteceu hoje que não agradou a Deus? Onde eu pisei na bola? Pai, me perdoe por aquela atitude que eu não deveria ter tomado, me perdoa por aquela fala que eu disse e não foi bacana, por aquela coisa que não representou um bom testemunho para aqueles que não estão na luz. Pai, me perdoe por aquele conteúdo que eu estava ali na feed, ao invés de passar direto, ou aquele olhar que eu devia ter desviado, não desviei. Pai, me ajude para que amanhã isso não volte a acontecer. Pai, me dê forças para que eu ande na santidade do Senhor em todo momento, em todo ato de vida, né? Confessando as nossas falhas, os nossos pecados. Salmo 32:1 ainda vai dizer assim: bem-aventurado, feliz é aquele cujos pecados são apagados e as transgressões são perdoadas. Em Cristo nós somos perdoados, e mediante a obra de amor de Jesus Cristo, de Deus o Pai, por meio da cruz do Calvário, que nos trouxe o perdão dos pecados, nós devemos caminhar de dia em dia, comprometidos em superar o pecado. E para superar os pecados, nós precisamos confessá-los. Não podemos viver uma vida sem a confissão de pecados, não é? Encerrando aqui, nas quartas-feiras nós temos tido o Mergulhando nas Escrituras, e a gente tem falado muito sobre a graça. E falar sobre a graça demonstra o tempo todo do quanto nós somos tão aquém daquilo que ainda deveríamos já ser, não é? Pela nossa caminhada, pelas nossas lutas, pelos nossos desafios, sobre quem somos. Mas é a graça de Deus que propicia esse ambiente para que a gente confesse, para que a gente seja purificado da injustiça que naquele dia, naquela semana, tomou parte na nossa vida, para que aquilo não volte a acontecer e a gente saia aperfeiçoado na presença do Pai. Então, que assim seja, na minha vida, na vida de cada um de vocês, meus queridos irmãos. Amém? Amém? Amém. Deus abençoe. Aleluia, né? É isso aí.